Nos recônditos do guarda-roupa da esposa, um presente embrulhado revela uma verdade dilacerante para o marido dedicado. Consumido pela traição, ele decide romper os laços do matrimônio sem hesitação, alimentando um plano de vingança que promete marcar sua esposa para sempre. Descobri um presente de aniversário escondido no armário da minha esposa traidora, só que não era para mim, e sim para o seu amante. Eu estava no meu computador quando ela entrou tarde novamente, por volta das 10 horas da noite. O jantar e os deveres de casa estavam feitos, e as crianças estavam dormindo, mal percebendo mais a ausência dela, o que me entristecia. Eu estava revisando nossas finanças precárias, que haviam piorado ao longo de 2 anos, enquanto ela continuava a gastar imprudentemente. Depois de lidar com as últimas contas, percebi que poderíamos aguentar mais alguns meses, o que me fez questionar minhas decisões de vida, em meio ao estresse financeiro contínuo. Eu estava tão perdido em pensamentos, que não percebi imediatamente que ela estava ali, me observando. Quando finalmente notei, ela quebrou o silêncio, com os braços cruzados e um olhar de desdém. Michael, acho que deveríamos nos divorciar. Não era realmente engraçado, mas me vi suprimindo uma risada. Minha esposa, minha parceira de 17 anos, acabará de declarar o fim do nosso casamento, pronta para desmontar tudo o que construímos juntos. Era uma sensação que eu não experimentava há muito tempo, e quase trouxe um senso de alívio. Olhei para ela brevemente, fazendo uma última caminhada mental pelos momentos felizes que tivemos. Então a realidade voltou ao foco. Ok. Eu me destacava mais em programação do que em cargos de gestão. No entanto, programadores habilidosos frequentemente avançam para posições de liderança, o que me levou a me tornar o gerente sênior de desenvolvimento de produtos. Apesar de me destacar em codificação e conhecer nosso produto principal de ponta a ponta, me vi em um cargo gerencial, sentindo falta da alegria de programar. O aumento salarial era atraente, mas minhas responsabilidades deixavam pouco espaço para a codificação. Eventualmente, fui demitido devido à inconsistência na presença e aos prazos perdidos. Demorei meses para aceitar a situação e encontrar uma solução que pudesse tolerar. Se não fosse pelas crianças, eu poderia ter enlouquecido. A rotina consistente delas me ajudou a recuperar um senso de normalidade. Eu abracei completamente o papel de pai que fica em casa, assumindo as tarefas domésticas e as funções de motorista. Se minha esposa notou essa mudança na dinâmica familiar, nunca comentou sobre isso. Tenho certeza de que ela nem percebeu. Nos casamos logo após a faculdade e nos mudamos para nosso primeiro apartamento em Chicago. O dinheiro era apertado, mas nos apoiávamos mutuamente. Jennifer deixou o emprego depois de 8 anos, quando tivemos nosso filho Jacob, e nossa filha Emily nasceu pouco mais de 1 ano depois. De fato, eles receberam os nomes mais populares da época, seguindo uma tradição familiar. Compramos uma casa de 3 quartos no subúrbio, com espaço suficiente para um cachorro, e compramos um sedã familiar e uma minivan. No geral, nossa vida estava bem estruturada, com 2 crianças, um animal de estimação, uma casa e 2 carros, perfeitamente normal. Eu pensei que não poderia ser mais feliz, mas estava enganado. Fui promovido a gerente logo após o primeiro aniversário de Emily. Meu novo salário era impressionante, e vinha com horários de trabalho flexíveis. Eu trabalhava de casa na maioria dos dias, indo ao escritório apenas para reuniões. Quando Emily começou a escola primária, Jennifer decidiu voltar a trabalhar meio período. Ela rapidamente conseguiu um emprego que gostava, em uma empresa de marketing startup, indo trabalhar após deixar as crianças na escola, e terminando a tempo de buscá-las, era um arranjo perfeito. Não precisávamos da renda dela, então economizávamos todo o dinheiro. Eu calculei que quando nossos filhos terminassem a faculdade, poderíamos nos aposentar confortavelmente. 3 meses antes do nosso 15º aniversário de casamento, descobri acidentalmente que Jennifer estava tendo um caso. Aconteceu bem perto do meu aniversário. Na verdade, tropecei na prova 2 dias antes, mas não percebi o que era até mais tarde. Levei algumas semanas para juntar todas as peças. Eu não pensei muito, quando Jennifer quis assumir mais responsabilidades no trabalho, o que significava que ela trabalhava horas extras, e eu tinha que buscar as crianças. Isso não mudou muito a minha rotina, e eu estava feliz em ajudar. Depois de cerca de 3 meses, notei que ela parecia preocupada. Quando perguntei a ela sobre isso, ela mencionou que estava apenas se ajustando ao novo papel no trabalho, e se sentia um pouco estressada. Decidi assumir mais responsabilidades em casa para aliviar o estresse dela. Nossa vida íntima desacelerou novamente, e eu estava relutante em trazer o assunto à tona, temendo uma discussão. Eu estava quase no meu limite quando encontrei o presente. A temperatura havia caído bastante, e eu estava procurando um dos meus suéteres. Desde que eu tinha assumido a tarefa de lavar a roupa, muitas vezes me confundia sobre quais roupas iam em qual armário. Enquanto remexia em suéteres no armário dela, notei algo atrás de algumas caixas de sapatos antigas.
Era difícil ignorar uma caixa rosa, com uma fita branca da loja de lingerie. O cartão etiquetado, amante, despertou minha curiosidade. Debati por um momento, deveria abri-la agora ou esperar. Decidi abri-la. Duvidava que pudesse esperar até meu aniversário, para estar com minha esposa depois de ver o cartão. Por favor, perdoe a embalagem chique. Seu presente de verdade pode ser desembrulhado no seu aniversário, quando eu estiver usando o que está na caixa. Então, você pode ter minha última inocência. Com amor, Jennifer. Eu sempre tive curiosidade sobre tentar uma intimidade maior, já que não tínhamos passado de alguns toques leves em seu ano. Só de pensar nisso me deixava muito animado. Nos 2 dias seguintes, realmente tentei fazer com que ela se sentisse especial. Recebi-a com flores e cozinhei sua refeição favorita, mas a reação dela foi morna, como se ela estivesse apenas aguentando minha afeição. No meu aniversário, certifiquei-me de que as crianças terminassem os deveres de casa cedo, para que nada interrompesse minha noite. Fiquei surpreso quando Jennifer chegou tarde do trabalho, e ainda mais confuso quando ela perguntou o que havia para o jantar. Ainda assim, entrei no jogo, esperando pela minha surpresa. Sugeri que fossemos comer pizza, o que deixou as crianças felizes. No restaurante, nosso filho combinou secretamente com a garçonete, para cantarem "Parabéns para mim". Quando estávamos saindo, pensei ter visto um lampejo de surpresa nos olhos de Jennifer, mas ela rapidamente disfarçou. "Vou te dar seu presente mais tarde", disse ela com um sorriso. A viagem de volta para casa foi estressante. Quase sofri um acidente de carro. Os 15 minutos que levaram para as crianças se prepararem para dormir foram difíceis, mas os 15 minutos seguintes, esperando que elas realmente adormecessem, foram ainda mais difíceis. Felizmente, Jennifer voltou de uma rápida ida à loja para comprar leite, logo depois que elas dormiram. Quando fui para o nosso quarto, Jennifer não estava lá. Sentei-me na cama. Pouco depois, ela saiu do banheiro vestindo uma longa camisola de flanela, sem maquiagem, e com o cabelo preso em um rabo de cavalo. Nesse ponto, eu já estava ficando irritado com os atrasos. Quando eu receberia meu presente, ela se deitou e puxou as cobertas. Ela começou a apagar o abajur ao lado da cama, mas pausou. Ops, quase esqueci. Ela abriu a gaveta do criado mudo, tirou uma pequena caixa, embrulhada no mesmo papel de balões multicoloridos do último aniversário de Jacob, e me entregou. "Feliz aniversário, querido." Isso foi tudo. Ela se virou, apagou a luz e adormeceu. Eu estava tão atordoado que nem abri o presente. Minha depressão realmente piorou no dia seguinte. Continuei revivendo os eventos do dia, tentando entender o que havia dado errado, e por que nossa noite terminou tão mal. Sentia-me completamente perdido, e me entreguei à tristeza por quase 2 semanas. Aquele presente não aberto parecia me provocar, simbolizando meu fracasso. Já ouvi todos os ditados típicos: o marido é sempre o último a saber. Tenho que admitir que estava completamente alheio. Não conseguia nem imaginar Jennifer sendo infiel. Era tão improvável, que nunca sequer pensei que pudesse acontecer. No entanto, a ideia me ocorreu de repente, 13 dias após meu aniversário, quando ela ligou para dizer que chegaria tarde. "É o aniversário de 30 anos do Alan, e a equipe vai sair para comemorar. Posso chegar bem tarde." Não me lembro como respondi, ou mesmo como cheguei ao closet do quarto, mas lembro vividamente de ver o espaço vazio onde meu presente costumava estar. Também lembro de uma dor terrível no peito, e depois vomitar no banheiro por um bom tempo. Pensei que estava tendo um ataque cardíaco, e por um breve momento, desejei que isso acabasse com a minha vida. Alan Henderson, o chefe de Jennifer, era um jovem executivo de publicidade, sempre parecia um pouco desagradável. Eu o havia conhecido apenas uma vez, e não gostara muito dele porque parecia muito falso. Foi Emily quem me tirou dessa. "Pai, você está bem?" Demorou um momento, antes que eu pudesse ver minha filha claramente, enquanto ela estava ali prestes a chorar. "Estou bem, querida. Só comi algo que me fez mal. Já saio em 1 minuto, só preciso me limpar." Consegui sair do banheiro eventualmente, embora eu não me lembre muito bem do que aconteceu depois disso. Lembro-me de pegar minha garrafa empoeirada de uísque. Não sei quando Jennifer chegou em casa. Quando a vi na cozinha na manhã seguinte, alimentando as crianças e agindo normalmente, nada parecia fora do lugar. No entanto, notei uma leve careta quando ela se sentou para comer, e isso extinguiu qualquer afeto remanescente que eu tinha por ela. Era um sinal sutil, mas estava lá. Demorei até o fim de semana do nosso 15º aniversário de casamento, para finalmente decidir fazer algo a respeito. Eu estava com muito medo de agir, pensando que talvez eu estivesse apenas em choque. Se meu pai ainda estivesse vivo, ele teria me dito sem rodeios que eu estava sendo covarde, e ele teria razão. A clareza só veio quando minha esposa mencionou que teria que viajar para uma conferência de trabalho durante nosso aniversário. Isso me pareceu mais um sinal de desrespeito, especialmente porque ela parecia alheia ao significado da data. Depois de beber até adormecer, acordei furioso. Eu havia chegado ao meu limite. Liguei para meu advogado e marquei uma consulta. Estava pronto para acabar com a farsa. Estava convencido de que as coisas não poderiam piorar.
mas eu estava enganado. A atitude confiante que eu tinha ao entrar no escritório do meu advogado rapidamente se transformou em choque absoluto. Eu sabia que divórcios eram complicados. Pensei que o caso da minha esposa jogaria a meu favor, mas meu advogado encontrou muitos defeitos no meu argumento. Eu não tinha nenhuma prova do caso dela. Mesmo se tivesse, isso não importaria muito. Ela ainda teria direito à metade dos nossos bens. Também não tinha provas de que ela era uma mamãe, então o melhor que eu poderia esperar era guarda compartilhada. O fato de eu ganhar mais dinheiro também favorecia minha esposa em termos de pensão alimentícia e pensão para os filhos. Ela provavelmente ficaria com a custódia principal e o direito de ficar em nossa casa por causa das crianças. Lá estava eu, me sentindo um completo idiota, traído por uma esposa infiel. Passei de deprimido a completamente irritado. Algumas semanas depois, minha esposa até comentou sobre isso. Michael, você realmente não parece bem. Algo está te incomodando? Não, querida. Ela parecia demonstrar preocupação, pelo menos superficialmente. Quanto a mim, eu apenas seguia a vida. Então, perdi meu emprego, não percebi na época, mas isso foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Tive uma ideia simples para um plano. Se não restasse nada, minha esposa não poderia levar nada. Ficaríamos sem nada, então não haveria nada para dividir. Claro, eu estaria me prejudicando também, mas já ia perder metade, então isso realmente importava? Meu plano era direto. Eu estava desempregado, e decidi não procurar trabalho. Ia gastar todas as nossas economias, até não restar nada. Era uma ideia louca, e até eu duvidava que funcionasse, mas me deu algo a que me agarrar. 2 anos podem parecer uma eternidade. Era incrivelmente monótono quando eu estava sozinho, o que acontecia na maior parte do tempo. Percebi que Jennifer era a principal conexão em nosso círculo de amigos. À medida que ela se afastava, eu me via sem amigos próximos. Sou filho único e meus pais faleceram jovens, meu pai de ataque cardíaco e minha mãe de câncer. Eu estava completamente sozinho. Detalhar cada momento desses anos seria tedioso para você. Simplificando, minha vida era miserável. A única parte boa eram meus filhos. Sempre fui frugal e nunca gastei dinheiro com coisas desnecessárias. Ainda guardava os recibos de tudo que comprava. Comecei a sacar uma pequena quantia em dinheiro toda semana e a guardar. Após 2 meses, notei que não estávamos gastando dinheiro rápido o suficiente para impactar alguma coisa. Acontece que eu era ótimo em economizar dinheiro, mas não em gastá-lo. Então, decidi intensificar e modificar meu plano. Inscrevi-me em um programa de MBA executivo em uma universidade próxima, mas cara, que me custou cerca de $120 mil. Comprei um novo SUV de luxo por $60 mil e financiei totalmente as contas de poupança educacional dos meus filhos, com outros $260 mil. Gastei milhares em roupas novas, e comecei a sacar mais dinheiro 2 vezes por semana. Eu deixava as crianças na escola, ia ao banco e depois dirigia até a beira do lago. Não gastava muito do dinheiro que sacava, apenas gastava um pouco aqui e ali, para me entreter. Gastava o suficiente para mostrar que tinha estado no cassino, incluindo recibos de refeições, lanches e estacionamento. A maior parte do dinheiro acabava no cofre da garagem, minha reserva pessoal, para o caso de o divórcio se tornar desagradável. Minha outra grande despesa foi contratar um investigador particular para vigiar minha esposa e seu amante em tempo integral. Contratei o pacote completo: vídeos, fotos, um relatório diário de suas atividades. Estou envergonhado de quanto gastei nisso. Você pode se perguntar se minha esposa percebeu como eu estava gastando nosso dinheiro. Eu diria que sim, exceto pela parte do jogo. Tive que informá-la sobre a transferência de dinheiro para as contas dos nossos filhos, porque precisava da assinatura dela. Ela viu meu carro novo e minhas roupas, mas nunca comentou sobre eles. Tenho certeza de que ela assumiu que eu ainda estava trabalhando e que estávamos financeiramente confortáveis. Ela também fez algumas compras, mas eu nunca as mencionei. Muitas vezes me perguntava para quem ela estava comprando toda a lingerie nova, mas nunca conversávamos sobre isso. Éramos educados um com o outro, interagíamos diariamente como colegas de quarto que não se gostavam muito. Quanto à intimidade, isso estava fora de questão. Passar tempo com meus filhos era a melhor parte da minha vida. Apoiei seus interesses, ajudei com os deveres de casa, joguei com eles e fomos a parques, andamos de bicicleta e assistimos a filmes juntos. Desde que assumi a cozinha, eles começaram a mostrar interesse em ajudar. Encontrei algumas receitas simples para fazermos juntos. Jennifer estava por perto às vezes durante a semana. Eu não a impedia de participar do nosso tempo em família, mas também não fazia questão de incluí-la. Ela participava se quisesse, sem qualquer incentivo ou desincentivo da minha parte. Recebia atualizações semanais sobre as atividades da minha esposa. Inicialmente, pensei que ela estivesse apenas envolvida com o chefe, mas descobri que ela estava saindo com vários homens do escritório, e eventualmente, com alguns clientes da empresa também. Isso machucava, nem tanto. Eu já tinha uma visão negativa dela,
então ter uma prova concreta não me afetou muito. Os relatórios e vídeos eram como filmes adultos mal dirigidos. De certa forma, saber me fazia sentir um pouco melhor, mas não muito. Era óbvio que Alan Henderson não era muito bom em ser íntimo, embora tivesse muitas oportunidades com diferentes mulheres. Havia um cliente, um geek estereotipado com óculos, e um protetor de bolso, que era bastante rude com Jennifer. As imagens e vídeos eram muito borrados, para ver se ela gostava, mas parecia doloroso para mim. Apesar das minhas aulas, do tempo com os filhos e do jogo, eu tinha bastante tempo livre. Então, comecei a me concentrar em como seria minha vida após o casamento, que eu imaginava que acabaria eventualmente. Iniciei uma nova rotina de exercícios. Sempre fui relativamente em forma, embora nada espetacular. Com o tempo, melhorei minha força e resistência na corrida. Acredito que ter músculos grandes e boa aparência é em grande parte genético, e eu não me enquadrava em nenhuma dessas categorias, mas fiquei bastante satisfeito com minha aparência. Comecei a me atualizar sobre os últimos desenvolvimentos na minha antiga indústria, assumindo que precisaria de um emprego em breve. Um ano afastado me deixou mais para trás do que eu esperava. Passei algumas horas diárias aprendendo sobre as tecnologias e softwares mais recentes. Fiquei de olho na minha antiga empresa, CTS, que parecia estar estagnada. Eles não estavam perdendo participação de mercado, e sua receita era estável, mas também não estavam fazendo nenhum progresso. No mundo da tecnologia, se você não está avançando, está ficando para trás. Também passei muito tempo pesquisando sobre divórcios, permitindo-me algum tempo para pensar em novas e mesquinhas maneiras de lidar com minha futura ex-esposa, mas, na maioria das vezes, me concentrei em como o divórcio afeta as crianças. Eu tinha superado a maior parte da minha própria dor, e as crianças foram uma grande parte dessa cura. Queria garantir que estava totalmente preparado para a transição delas. Há muitas informações por aí, muitas das quais me pareciam absurdas. 8 meses no meu plano, comecei a me preocupar. Minha esposa começou a voltar para casa em horários consistentes, e a me envolver em conversas sobre o meu dia. Eu respondia brevemente, mas ela persistia. Ela também começou a usar roupas de dormir mais atraentes, aparentemente tentando reacender nossa antiga chama. Após algumas semanas, as coisas ficaram ainda mais tensas. Ela estava distante há 1 ano e meio, apenas cumprindo as formalidades, mas agora reclamava sobre nossa má comunicação e falava sobre melhorar nosso casamento. Então, parei de falar com ela completamente. Seus esforços para consertar as coisas duraram até seu aniversário. Deixei o presente dela na mesa de jantar, embrulhado no mesmo papel que ela usou para o último presente que me deu. O conteúdo provavelmente não foi uma surpresa. Demorei 6 meses para abrir o último presente de aniversário dela, um relógio com visor digital barato. Eu tinha visto um relógio similar por $9,95 na loja de conveniência local, e fiquei furioso com a sua falta de valor. Quando vi um modelo semelhante para mulheres, comprei, esperando 18 meses para dá-lo a ela. Quase quis ver a reação dela quando o abrisse, mas não estava lá. As crianças e eu saímos para uma noite de cinema de última hora, e chegamos em casa tarde. Ela saiu antes de acordarmos no dia seguinte. Então, tudo voltou ao status quo. Jennifer começou a ficar fora até tarde novamente. Mal falávamos em casa. E então, finalmente aconteceu. Michael, eu quero o divórcio. Eu esperava que ela agisse rapidamente, mas demorou quase uma semana para eu receber sua petição de divórcio. Foi quase engraçado. Ela queria pensão alimentícia, e para as crianças, uma parte injusta dos nossos bens a seu favor, e alegava crueldade mental e emocional. Esperei até a segunda-feira seguinte para levar as crianças para acampar, para que não estivessem por perto quando respondi de forma decisiva. Voltamos 6 dias depois, sentindo-nos relaxados e renovados. Jennifer estava em casa nos esperando, sentada sozinha na sala de estar, parecendo bastante doente, possivelmente com uma virose. Eu me perguntei o que a surpreendeu mais. Eu tinha apresentado uma contrapetição de divórcio, citando o adultério dela, pedindo a casa, o único bem real que nos restava, e a guarda total das crianças, já que eu tinha sido o principal cuidador e estava desempregado. Também solicitei pensão alimentícia e para as crianças. Além disso, entrei com ações judiciais por alienação de afeto contra os 7 parceiros de Jennifer. Não esperava ganhar essas ações, mas a lei de Illinois permitia, então as persegui agressivamente. Também processei o empregador dela, e 3 clientes envolvidos com ela, não esperando ganhar, mas esperando que a má publicidade pudesse ajudar meu caso. Por fim, enviei um DVD das escapadas de Jennifer para os pais e melhor amiga dela, garantindo que ela soubesse que eu estava pronto para usá-lo. Ela deveria saber das evidências pela minha contrapetição, mas não quis correr riscos. As crianças pegaram alguns lanches e foram para seus quartos se preparar para dormir, ignorando a mãe, que não tentou interagir com elas. Peguei uma cerveja da geladeira e me sentei de frente para Jennifer na sala de estar.
Ela não me olhou por um longo tempo, e parecia estar chorando, possivelmente de dor. Eventualmente, ela sussurrou: "Você vai me arruinar." Esperei que ela levantasse o olhar, para que eu pudesse ver seus olhos quando respondi. Após alguns segundos, eu disse: "Deus, espero que sim." Eu esperava me sentir mais satisfeito naquele momento. Quando uma única lágrima rolou pelo rosto dela, não senti nada. "Você me odeia tanto assim?" "Oh não, Jennifer, eu não te odeio. O ódio exige esforço. Posso honestamente dizer que não faço nenhum esforço por você. Todo meu esforço é para cuidar de mim e dos meus filhos. Mas eu sou sua expo." "Pare, não vou deixar alguém como você manchar o bom nome da minha esposa. Minha esposa era amorosa, carinhosa, minha melhor amiga e a mãe dos meus filhos. Ela se foi. Você é apenas a pessoa que tomou o lugar dela. Não haja como se estivesse relacionada a mim." Ela ficou em silêncio por um longo tempo, antes de falar novamente. "O que vou fazer agora?" "Essa é uma pergunta séria, ou você realmente quer minha resposta?" Não esperei que ela respondesse antes de continuar. "Há algumas coisas que você poderia fazer. Você poderia se mudar para longe, e começar de novo. Isso é o que eu sugeriria. Não vou deixar meus filhos passarem tempo com você, então não os afetará se você for embora. Ou você poderia ficar aqui, tentar manter sua dignidade na cidade, mas quem sabe quem ouvirá sobre o que você fez, ou quem contrataria alguém como você. Talvez você encontre alguém desesperado o suficiente para não se importar com seu passado, mas que tipo de pessoa seria essa? Ou você poderia acabar com tudo. Eu realmente espero que você não escolha isso, pois me privaria da chance de vê-la sofrer, mas duvido que minha opinião importe para alguém como você. Certamente não importou, quando você começou a dormir com seu chefe. Eu havia imaginado fazer esse discurso por meses. Deveria ter me sentido bem, por finalmente dizer isso. Enquanto eu via cada palavra destruí-la, pensei que sentiria algum alívio, mas só me senti vazio. A vida após o divórcio foi uma mistura de coisas boas e ruins. Surpreendentemente, fui muito melhor com meus processos do que jamais esperava, arrecadando pouco mais de $1 milhão, com acordos com as 3 empresas cujos funcionários tiveram casos com minha esposa. Meu advogado havia me avisado para não esperar muito, mas depois de ver como lidamos com a empresa da minha ex-esposa, eles queriam evitar a má imprensa. Nós paralisamos a empresa da minha ex-esposa com demandas legais, entrevistas com testemunhas e vazando detalhes para a mídia. Também lancei uma campanha secreta, enviando e-mails para os CEOs dos clientes restantes, sobre minha esposa, seu chefe e seus casos, perguntando se eles realmente queriam estar associados àquela empresa. Quando tudo desmoronou gradualmente, os negócios deles sofreram, as receitas caíram, e os funcionários que queriam evitar o escândalo saíram. Eventualmente, eles foram à falência. Alan Henderson foi demitido, e deixou a cidade em desgraça. Receber um cheque de $200 mil desse caso foi menor do que as outras vitórias, mas foi mais gratificante. Não ganhei nada com meus processos por alienação de afeto, embora eu realmente não esperasse ganhar. No entanto, 4 maridos acabaram perdendo muito em seus próprios divórcios, por causa disso. Mas não foram apenas celebrações e vitórias, o processo também me machucou. Pessoas familiarizadas com minha história, às vezes zombavam ou me provocavam, o que ficou bastante intenso por um tempo. Não sei se foi bom ou ruim, mas eu realmente não me importava muito com os comentários deles. Eu já me sentia derrotado, então as palavras deles não faziam muita diferença. Alguns dos insultos eram até bem inteligentes. Consegui proteger meus filhos da maior parte das consequências. Mantê-los seguros sempre foi minha prioridade. Eles ficaram tristes inicialmente, mas se recuperaram rapidamente. Meu maior feito foi retornar à CTS, como vice-presidente de design e desenvolvimento. Durante os tempos difíceis, foquei na programação e desenvolvi um complemento para o software principal da CTS, que permitia a integração fácil com 2 softwares populares de concorrentes. Iniciei minha própria empresa para vender meu design. Em um ano, todas as 3 empresas fizeram ofertas para comprar minha empresa e meu software. Vendi minha empresa por $2 milhões e recebi um pacote de compensação incrível da CTS. Pensei em me aposentar, mas sem uma vida social, me preocupei em me tornar um eremita, se não tivesse motivos para sair de casa diariamente. Minha nova situação financeira me permitiu contratar uma senhora idosa e gentil, como governanta e babá para as crianças em meio período. Depois de um ano, a senhora Marlene Jensen se mudou para morar conosco em tempo integral, vivendo na suíte acima da garagem em nossa nova casa. Ela era como uma avó para meus filhos, geralmente gentil e amorosa, mas firme quando necessário. Eu valorizava os conselhos que ela dava a eles, sabedoria que só vem com a experiência. Eu amava meus filhos, e fazia tudo o que podia para ser um pai amoroso e solidário, mas também estava danificado e cínico. A senhora Jensen também se tornou alguém a quem eu podia recorrer para pedir conselhos, especialmente ao tomar decisões.
Meus filhos cresceram e se tornaram adultos bem ajustados, e embora nos víssemos ocasionalmente, com o tempo nos tornamos menos próximos. Nunca os culpei. Era melhor que mantivessem distância, para que minha amargura não afetasse suas vidas. A senhora Jensen ficou conosco, até que as crianças fossem para a faculdade, então se aposentou. Ofereci a ela hospedagem e alimentação gratuitas como pensão. Ela foi uma presença constante na minha vida por 15 anos. Sempre me encorajou a voltar a viver e a encontrar alguém para compartilhar minha vida. Apreciei seus esforços, mas, no final, ela faleceu sabendo que eu sempre estaria sozinho, nunca mais me abri para ninguém. Minhas amizades eram superficiais e insatisfatórias. Quase nunca saía em encontros, exceto por alguns jantares em grupo, organizados por conhecidos. Ganhei a reputação de ser uma pessoa fria e implacável, com quem ninguém deveria mexer. A maioria das pessoas se mantinha afastada de mim, e eu culpava apenas a mim mesmo. Para a intimidade física, eu me virava bem o suficiente. Minha crescente riqueza me permitia manter um grupo regular, de garotas de programa e acompanhantes. Eu as pagava bem pelo tempo e pela companhia. Basicamente, eu as usava e depois as mandava embora. Houve uma, Candy, de quem gostei por um tempo, embora depois tenha descoberto que seu nome verdadeiro era Mary Beth. Ela era entusiasmada e envolvida. Sentia que ela se importava comigo mais do que apenas como cliente, mas não podia sobrecarregá-la com meus problemas. Assim que senti que ela estava se aproximando demais, terminei. Se você está se perguntando sobre Jennifer, a vida foi difícil para ela. Ela tentou por quase um ano falar comigo, embora eu não saiba exatamente por quê. Talvez esperasse uma reconciliação ou uma conexão com meus filhos. Eu a havia avisado, mas ela não ouviu. Ela tentou ficar em Chicago, então mandei segui-la. Sempre que ela se candidatava a um emprego, eu me certificava de que seus empregadores soubessem de seu passado. Quando ela começou a namorar novamente, quase imediatamente, eu enviava informações sobre seu passado aos seus pretendentes, para garantir que soubessem exatamente com quem estavam lidando. Eu não me importava se eles ficavam com ela, mas não queria que ela reescrevesse sua história. Eu tinha que viver com isso todos os dias, então ela também deveria. Quanto à minha ex-esposa, ela continuava tentando entrar em contato comigo com ligações intermináveis, cartas que nunca li ou respondi, enchendo constantemente minha caixa de entrada de e-mails. Parte de mim, provavelmente queria saber que ela estava sofrendo. Talvez eu devesse ter procurado ajuda profissional logo no início. Poderia ter salvado alguma parte de mim, e trazido um pouco de normalidade de volta à minha vida, mas nunca fiz isso, e com o passar do tempo, parecia tarde demais para buscar ajuda. Eu poderia ter mudado meu número de telefone, ou pedido a um assistente para lidar com minha correspondência, ou até bloqueado seus e-mails para evitar abrir um por acidente, mas nunca tomei essas medidas. Era apenas um monte de "sinto muito" e não significava nada. Obviamente, as coisas haviam saído do controle. Ela alegava que sempre me amou. Será que ela já não tinha sofrido o suficiente? Em resposta, enviei um presente com uma simples nota. Comprei a lingerie mais provocante que pude encontrar na loja favorita dela, embrulhei com uma fita branca impecável, que destacava o rosa da caixa. Incluí uma nota lindamente escrita à mão. Tenho certeza de que ela percebeu a ironia ao abrir o cartão etiquetado, onde eu esperava que minha mensagem estivesse clara, quando ela visse o grande plug anal e o frasco de lubrificante embalado, com seu novo uniforme de escrava. Achei que o "vá se ferrar" estava suficientemente claro. Um dos pretendentes dela tentou me confrontar, sobre como eu estava tratando minha ex-esposa. Ele veio até a minha porta bêbado, me empurrando quando a abri. Foi um erro da parte dele. Como mencionei, sou apenas um cara comum, sem treinamento de combate. Nunca fui uma pessoa violenta, ou entrei em uma briga, mas tinha muita raiva acumulada da minha esposa e de seus amantes. Infelizmente, ele se tornou o alvo dessa raiva. Eu acabei com o olho roxo e costela quebrada, e ele teve sorte de sair vivo. Ele se declarou culpado por delito e invasão ilegal, e pegou liberdade condicional como réu primário. Acho que anos de cirurgias e reabilitação deixaram um impacto duradouro. Jennifer nunca tentou entrar em contato comigo novamente. Parei de monitorá-la depois de mais um ano, quando consegui um emprego fixo como faxineira, em um hotel numa parte remota da Virgínia, cerca de 700 milhas de distância de mim. A única outra vez que a vi foi 16 anos depois, no casamento da nossa filha. Sei que as crianças se reconectaram com ela, alguns anos depois de terminarem a faculdade. Nunca tentei impedi-los de encontrá-la. Os anos tinham cobrado seu preço dela. Ela tinha ganhado pelo menos 20 quilos, e rugas profundas se formaram ao redor dos lábios, mostrando sinais de fumar, algo novo. No geral, ela parecia envelhecida e cansada, mas sob tudo isso eu ainda conseguia ver a mulher, a qual um dia entreguei meu coração. Não senti nada por ela, mas a reconheci. Ela sentou-se sozinha, no fundo da seção da noiva da igreja. Suas interações com minha filha foram breves, educadas, mas distantes.
Ela não tentou falar comigo. Ficamos cerca de 9 metros de distância até o final da noite, quando a vi esperando do lado de fora por um táxi. Notei um pequeno anel de ouro com um pequeno diamante em seu dedo anelar esquerdo, e sorri pela primeira vez em um tempo. Parecia que ela poderia estar se saindo melhor do que eu, afinal. Me aproximei dela, fixando-me no anel por alguns momentos, antes de olhar para seus olhos. Vi uma profunda tristeza neles. Para constar, você arruinou minha vida primeiro. Olhei para a mão esquerda dela, e então de volta para seus olhos. Fico feliz que você tenha encontrado alguém. Espero que ele te faça feliz. Corri para o meu carro, onde meu motorista estava esperando. Boa noite, Sr. Smith. Espero que tenha tido uma noite agradável. Senhor, vamos para o clube? Foi tão bem quanto eu poderia esperar, Jonathan. Vamos direto para casa esta noite. Acho que gostaria de ficar sozinho. Certamente, senhor. Enquanto íamos embora, tentei não olhar para trás, mas vi o breve aceno dela. A partir desse dia, me dediquei a melhorar a mim mesmo, a tentar deixar a dor para trás e seguir em frente. Muitos anos já tinham se passado, e não se poderia viver para sempre, só sentindo dor, não é mesmo? E esse foi o relato do Reddit de hoje. No começo do relato, o OP ficou sem ação, e absorto em um mar de dor e mágoas. Até ele ir ao advogado, e saber da terrível realidade que muitos homens vivem. Quando ele soube que sua esposa traidora teria muitos benefícios, mesmo tendo traído, eu acho que a realidade bateu tão forte nele, que o mudou e o deixou frio e calculista. A partir daí, ele se perdeu como pessoa, e só regou seu ódio e rancor por ela. Claro que ele ficou rico, mas mesmo assim, machucado e muito infeliz. Enfim, essa é a minha opinião, gostaria de saber a sua. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.